gente! Bem-vindos ao canal Nada se Cria, Tudo se Copia. Eu sou a Aliciane Yoshimori e neste canal eu abordo muita coisa sobre maternidade, sobre rotina, sobre atividades infantis. Então sinta-se à vontade, sinta-se bem-vindo e venha fazer parte desse canal. Inscreva-se aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. Não esquece de ativar o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo vai chegar para você essa notificação. Deixa aquele like que super ajuda aqui o canal, tá? Não custa nada, gente, é de graça. É só clicar no gostei aqui embaixo. Compartilha, porque vídeos informativos como o que eu vou passar hoje são vídeos que merecem ser compartilhados com outras mãezinhas que possam estar passando pela mesma situação que eu, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu sou mãe de 3 crianças, né? Pra mim vão ser crianças eternamente. Mas eu tenho uma menina de 16 anos que não mora comigo, mora com a minha mãe. Eu tenho o Enki, que é o meu bebê de 3 anos, e eu tenho outro bebezinho de 10 meses, tá? Então, o vídeo de hoje é relacionado ao Enki. Eu vou botar uma foto aqui para vocês conhecerem um pouquinho do Enki. Então, o Enki, desde pequeno até hoje, ele ainda é uma criança bastante difícil, tá? Ele é uma criança que não fala, não come e não socializa. No caso do socializar e falar, o socializa eu vou dizer que estava no passado, socializava. E o falar eu vou dizer que está no meio termo. Então, tudo começou, gente, quando ele fez 2 anos. Então, até 2 anos, ele foi uma criança muito inteligente, ele era precoce em tudo. Tudo em que foi precoce. Tirando algumas coisas, como por exemplo, o sentar, eu achei que ele sentou um pouco mais tarde, geralmente senta-se com 6, ele sentou com 7. O andar, anda-se mais ou menos em torno falando básico, tá? 1 ano, ele andou com 1 ano e 3. Mas em outras atitudes, como falar, né, bater palminha, fazer outras coisinhas, ele sempre foi muito precoce com essas coisas, né? Porém, ele falava mamãe, papai, vovô, vovó, isso antes de 1 ano. E do nada, ele parou de falar. De repente, ele simplesmente parou de falar. E aí não falava mais nada, mais nada. A única coisa que ele fazia era apontar as coisas que ele queria, tá? Ele não era aquela criança, porque falam que o autista, ele pega você pela mão e leva onde ele quer. Ele não era desse tipo de criança. Ele te chamava e mostrava o que ele queria. Então eu ia lá, pegava, ou o pai ia lá e pegava, ou quem tava com ele ia lá e pegava, tá? Porém, quando ele fez 2 anos, meu marido sempre falava, nossa, mas ele tá demorando pra falar. Eu falava, vamos aguardar até os 2 anos, ver se ele vai falar. Se ele não falar, a gente procura uma ajuda médica, né? Não sei se eu fui tarde demais, eu acredito que não, pelo que os próprios profissionais falaram, era dele, ele não iria falar antes disso mesmo. Mas meu marido sempre achou que ele tivesse talvez um autismo, né? Porque a gente lia bastante sobre o assunto e ele tem na família um caso, então a gente ficou meio preocupado, começamos a procurar mais sobre o assunto e sempre estava envolvendo essa questão de fala, do comer e do socializar, né? Então, quando ele fez 2 anos, eu procurei uma amiga minha que era fono aqui na cidade, é fono aqui da cidade, e conversei com ela, levei ele, ela olhou, analisou ele, ela falou, ó, realmente tem muita coisa aí pra gente achar que é um autismo, mas a gente não pode fechar um laudo, eu particularmente acho que ele não tem, né, mas vamos levar ele a uma equipe multidisciplinar que eu trabalho. Então ela trabalha num projeto aqui da cidade, que tem toda uma equipe, que analisa crianças assim, especiais, vamos dizer, né? E aí levamos o Enki então para passar pelo pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista tudo junto. Então, inclusive, no dia que nós estávamos lá, esperando para ser atendido, tinha uma mesinha assim com uns brinquedinhos. E ele sentou ali para brincar e nisso chegou outra criança. Eu já olhei pro meu marido e falei, ele vai sair, né? Não, ele não saiu, ele pegou o que ele tava brincando e deu pro menininho. E começou a brincar com ele. Nisso foi chegando mais criança e a gente falou, ixi, ele não vai querer. Gente, ele ficou ali brincando. E eu olhei pro meu marido e falei, você tá de brincadeira, né? Que a gente veio até aqui,
questionando essa questão da socialização e o menino tá brincando ali bonitinho com outras crianças. Mas a questão dessa socialização, gente, o que me preocupou bastante foi uma vez que eu fui na praia e quando a gente acabou de frequentar a praia, nós estávamos esperando meu pai na calçada, porque ele foi buscar o carro para encontrar com a gente, e nisso veio um menininho de 1 ano ao nosso encontro, né, querendo brincar com o Enki, que, né, até então era um bebezinho, ele tinha 1 ano e pouquinho, não, já tinha 2 anos, né, então o Enki, o que ele fez? Simplesmente se jogou no chão, de cara assim pro chão, fez isso aqui e começou a chorar. Chorava, gritava, porque não queria que o menino chegasse perto dele. E aquilo, meu Deus do céu, só fez eu ir pensando mais. Nossa, esse menino realmente ele não é normal, ele tem autismo. Porque é tipo um surto, né, de uma criança autista. Eu comecei a ficar muito preocupada, né? E aí, então esse foi um episódio na questão da socialização que me preocupou bastante. Quanto à questão da comida, por que nós também pensamos em levar numa equipe multidisciplinar para ver essa questão? Ele não comia nada, gente. A gente até achou que o problema fosse nós, né, que estávamos dando errada a comida, ou não estávamos sendo bons pais, porque a gente sempre se culpa, né? Ele sempre foi, quando a gente puxa na memória hoje em dia, ele sempre foi aquela criança que não comia nada. E a gente fazia papinha de purê na época que era para fazer, de pedacinhos na época que era para fazer, e ele não pegava, gente. Então, assim, para vocês terem uma noção, depois de 1 ano, né, ele fez 1 ano, a gente começou a dar mais comidinha mesmo, do que a gente comia na mesa. Ele nem olhava. Até hoje ele é assim, a gente fala assim, vem aqui, vem comer. E não, vem ver o que é, pelo menos, filho. Não. Ele não olha a comida, e ele faz assim, quando ele olha, ele faz isso, sabe? Se a gente chega com a comida perto dele, ele também faz... Então ele nem sabe que gosto tem, ele não sabe o que é e faz esse tipo de coisa, sabe? Então a questão da alimentação ainda é muito preocupante pra gente ainda hoje, tá? Porque a gente passou por nutricionistas, inclusive a nutricionista desse dia falou pra gente, olha, vocês estão falhando no forçar ele a comer, né? Então deixa ele um período sem comer, vocês vão ver, ele vai comer. Gente, a gente deixou 1 dia ele sem comer. Assim, com o coração partido, mas 1 dia, assim, não deixamos chegar no outro dia, né? Passar o dia praticamente sem comer nada. A gente falava, não tem, porque ele gostava de salgadinho, de bolacha, só o que não presta. Isso ia que ele nem olhava assim pra experimentar, sabe? Aí vocês vão falar, mas é culpa de vocês mesmo, vocês que deram. Gente, não julguem quando vocês não passam o que a gente passa, sabe? Eu não sei se tem alguma mãezinha que tá me assistindo que passa pela mesma situação. O meu filho não comia absolutamente nada quando era pequeno. Tudo que a gente dava, ele rejeitava. E aí uma vez eu comprei um biscoitinho de polvilho, dei pra ele, ele comeu como se não houvesse um amanhã. Então a gente começou a dar biscoito de polvilho, né? E tentando dar outras bobeirinhas aqui, outras ali, só pra encher na barriguinha dele. Tá errado? Tá erradíssimo, eu sei, a gente tem essa consciência. E até hoje em dia, a gente tem que ficar meio que ameaçando ele pra comer um macarrão, né, que não tenha muito molho, que seja só um macarrão que lembre miojo, porque miojo ele gosta. Então, assim, arroz ele comia, parou de comer. Agora ele tá voltando porque a gente fica falando assim, olha, você vai ter que ir no médico, porque ele foi no médico esses dias, tomou injeção, chorou horrores. Então a gente aproveita e fala isso pra ele poder ver se começa a comer. E é algo que tem ajudado um pouco, mas muito pouco, porque ele não aceita qualquer outro tipo de alimento que não seja o arroz branco, tá? Se tiver um negocinho ali, um temperinho diferente sei lá, uma salsinha ali, ele já não come. Então essa questão da alimentação, nós pais, quando a gente para assim para olhar, para comparar ele com o mais novo que nós temos, a gente vê, poxa, a gente fez a mesma coisa com o Enki, por que não deu certo, né? Então assim, a gente acha que é alguma questão, a gente agora precisa esperar ter um dinheiro, né? Entrar um dinheirinho, porque a gente vai no médico, o médico só sabe falar que a gente tá fazendo errado, porque tem que forçar, porque tem que deixar ele sentir fome, não sei o que. A gente conhece os nossos filhos, eu sei que o Enki não vai fazer isso.
Gente, o dia que a gente fez isso, dele ficar sem comer e a gente deu comida, ele vomitava. Mas vomitava, como se aquilo ali fizesse muito mal pra ele, muito mal mesmo, sabe? Então a gente chorava junto de ver aquela situação dele comendo um negócio forçado, porque praticamente a gente forçou ele a comer, ele vomitava toda aquela comida e não comia. Então, e isso fez a gente lembrar do passado, lá quando ele era pequeno, ele já era assim. Então não é uma coisa que ele comia normalmente e ficou sem vergonha porque pegou um docinho, pegou um salgado, sabe? Ele já veio de nenê com isso. Então é alguma coisa que a gente precisa procurar saber o que é, que nós não sabemos ainda o que é. Enfim, isso é questão da alimentação. O falar, gente, do Enki. O falar do Enki é sempre uma palavra até hoje. Mamãe, papai, Mel, que é a cachorra. Ele fala buá, buá é água. Pra ele, aí a gente fala, não é buá, é água. A gente sempre tenta consertar, sabe? Ou fazer ele falar a palavra que ele tá tentando falar. Ele atualmente aceita tentar falar, antigamente ele não tentava, ele simplesmente fazia, saía, né? O fono falou, tenta forçar, aquele forçar assim, tipo, não pega água se ele não fala água, sabe? Então a gente fazia isso. O que ele fazia? Ele simplesmente não tomava água. Ele não pedia, ele não se esforçava. E isso, gente, foi assim, não é uma coisa que você vai falar assim, ah, mas você fez só um dia. Não foi, a gente tentou várias vezes, gente. Várias vezes. Então a gente não quer ver o filho da gente sofrendo, a gente acaba fazendo por eles, né? Pode ser que alguma nutricionista esteja me assistindo, alguma médica, vai falar, você está errada, mamãe, você tem que tentar. Mas, gente, dói o coração da gente. Quando a gente é mãe e passa por isso, dói demais, sabe? E eu sei que o problema do Enki não está na sem vergonhice. Está em algum problema fisiológico dele, que a gente precisa estudar, que a gente precisa correr atrás de um profissional para descobrir o que é, tá? Enfim, voltando à equipe multidisciplinar. A gente sentou ele lá, nós sentamos também, e o médico virou pra gente e falou, gente, da onde vocês tiraram que esse menino é autista? Então, enquanto eles conversavam com a gente, eles observavam como é que fala? O comportamento do Enki ali. E conversavam com ele também no meio disso tudo. Aí o Michel falou, olha, a gente achou que porque como eu tenho na família, né, pudesse ser, tem todos uns sinais, assim. Ele falou, gente, ele não é autista. Ele tá com algum problema. Então, às vezes a questão da fala, que era o que estava preocupando mais o médico ali na questão, né, pode ser um problema de audição. Aí eu falei pra ele, mas doutor, a gente fez o teste do ouvidinho, a gente viu que não tinha problema, né? Quando nasceu, a médica falou que ele ouvia até demais. Ele falou, olha, gente, o problema do ouvido, às vezes, está na frequência com que o som chega para ele. Então, a gente só consegue saber isso se a gente fizer um exame chamado Bera. Então, eu estou esperando esse exame chamado Bera. Então, se você, mamãe, acha que seu filho está mais ou menos parecido com o meu, procure um exame chamado Bera. Só que esse exame precisa de um laudo médico para você conseguir fazê-lo, eu acho. Acredito que sim, tá? E aí eu estou aguardando esse exame até então, porque eu faço pelo SUS, né? E atualmente não estou com dinheiro para pagar este exame para fazer. E a máquina do SUS está quebrada, ou seja, temos que aguardar, tá? Mas só da equipe disciplinar olhar pra gente e falar, olha, não é autista, aquilo já tirou um peso enorme da gente e fez a gente viver assim, vamos esperar o tempo dele, né? Porque a gente sabe, a gente ouve dizer que tem crianças que falam com 5 anos. Tem casos na família do Michel de crianças que falaram só aos 5 anos, né? Então a gente falou, vamos esperar. Tanto que a gente percebe que hoje em dia ele fala muito mais coisa do que ele falava um tempo atrás. Então tá saindo, sabe? Mas eu percebo que a fonética dele parece que tem alguma coisa relacionada mesmo ao ouvido. Mas vamos aguardar ver o que é, tá? Então, mamães, tudo isso para dizer que nem sempre a gente precisa levar ao pé da letra aquilo que a gente encontra na internet, né? Ah, meu filho não fala, não come, não socializa. O meu não socializava, gente. Até o ano passado, né? Ele tem 3 anos. Até ele entrar na creche esse ano, ele era uma criança totalmente bicho do mato. Ele não gostava de outras crianças. O médico falou pra mim que isso é a síndrome da pandemia,
né? Onde as crianças, quando ele fez 1 ano, que ele era para ir para uma creche, para ir para uma escolinha, entrou a pandemia. Então ele só ficou comigo, com meu marido. Nós éramos a figura que ele tinha ali, né? Então ele não tinha acesso a outras crianças. Tanto que quando apareciam adultos, ele não chorava, como ele chorava quando via uma criança ou se escondia. Mas ele demorava um pouco até pegar amizade. Mas pegou amizade, acabou. Mas com criança não, gente, não era assim. Hoje o Henk não é aquela criança uou de socialista, sabe? Mas ele já brinca com outras crianças, ele corre atrás, ele imita o que a criança faz. Ele, como por ele não falar, eu não sei se ele também fica mais tímido, mais retraído. Mas na nossa família nós somos um pouco assim, o Michel eu sou um pouco mais retraído, então não tinha por onde ele fugir. Enfim, tudo isso não quis dizer, né, que meu filho é autista. Então, como, gente, pode acontecer da criança ter tudo isso que a gente está falando e ser também, tá? Mas o Henk a gente já descartou de todas as hipóteses essa questão do autismo por conta dos comportamentos que ele vem tendo atualmente. Então, demorou um pouquinho para ele ser uma criança que a gente, vamos dizer assim, normal, né? Que a gente pudesse observar e falar, não, tá um pouco atrasado, mas tá no esperado, né? A questão da alimentação ainda não está no esperado, a gente se preocupa muito com isso. Nós damos vitaminas para tentar suprir a falta de vitamina. Enfim, a gente vai tentando ir pelas beiradinhas, assim, para tentar essa questão da alimentação. Sempre estou avaliando o peso dele, tamanho, para ver se não está afetando no crescimento. Até então, tudo ok, graças a Deus. Eu não sei se porque ele mama até hoje, ele tem 3 anos e mama, então às vezes eu tô com um em cada peito mamando, tá? Então, a questão da fala, ele tá falando aos poucos, às vezes ele tenta falar frases, né? A gente fala que o Henk tem todo um dialeto dele, por exemplo, barata. Ele faz... até a gente entender que aquilo era barata, né? Hoje em dia ele faz... a gente fala barata, filha, ele barata. Aí pombo, pombo. Pipa, pipa. Ele fala. Tem palavras que ele fala hoje em dia, né? Sol, mamãe, paia. Até semana passada ele não falava praia. Ele falava buá, tá? Então ele tá começando a falar isso. Dá uma felicidade tão grande pra nós, mamães, que vocês não têm noção, né? Só quem passa é que sabe, tá? Então é isso, gente. Eu vim aqui para confortar um pouquinho o coraçãozinho de algumas mãezinhas que talvez estejam com filhinhos igual ao meu, né? Que não falam, não comem e não socializam. Que tudo tem jeito, gente. Tudo é o tempo da criança, é o tempo dela. Vamos aguardar. Nós passamos por uma pandemia onde todas as crianças atrasaram, né? Na sala do meu filho atualmente tem muita criança que não fala. A minha sobrinha mesmo, ela tem 2 anos e meio, também não fala. Então, assim, crianças que não falam tá cheio, viu, gente? Tá muito cheio por aí por conta dessa pandemia que atrasou. Então, é isso. Eu espero muito ter ajudado, nem que seja um pouquinho, você, mamãe, que tava um pouco preocupada com isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir pra mim. Compartilha, comenta aqui embaixo se você passou em alguma dessas situações que eu passei, né? Ou tenho passado ainda, porque não acabou, tá? Mas eu já estou levando mais de forma mais leve essa situação. Muito obrigada mesmo por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!